hoje nós recebemos aqui o médico infectologista e intensivista Dr. Fábio Bombarda. No caso, para esclarecer dúvidas sobre a chikungunya, uma doença que tem preocupado muita gente aqui em Araçatuba. Só neste ano já foram registrados 335 casos e 2 mortes no município. A prefeitura tem feito ações de combate ao mosquito, como nebulização e visita de agentes nas casas, mas a prevenção também depende do que cada um faz dentro da própria residência. Doutor, muito bom dia, é um prazer o senhor estar aqui com a gente, viu? Bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Falar de chikungunya é muito importante, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, né? A gente falar de uma doença, né, que na verdade já tem mais de 70 anos identificada, né? Então, chikungunya é uma doença que era restrita ao continente africano e até a década de 50, né, ficava restrita à região ali do sudeste da Tanzânia, no norte de Moçambique, uma doença febril que dá febre, dá muita dor no corpo e dá muitas dores nas juntas, a ponto das pessoas andarem encurvadas, e daí veio o nome chikungunya. Chikungunya na linguagem da tribo, né, uma linguagem tribal ali da Tanzânia, significa aquele que anda encurvado. E isso nós estamos falando na década de 50. E somente em 2013 é que os primeiros casos saíram da África. Alguns surtos aconteceram no Caribe, na Polinésia Francesa, mas já em 2014 nós tivemos o primeiro caso no Brasil, foi lá no Amapá. E desde então se espalhou por todo o Brasil em vários surtos. Nós temos aí um número infindável aí de casos, inclusive de mortes desde então, né? Desde 2014. No início era mais restrito ao Nordeste, mas agora também no Sudeste e principalmente aqui no estado de São Paulo, que é algo que nos preocupa bastante. E essa preocupação vem decorrente ao quê, doutor? O senhor já explicou um pouquinho da história pra gente. Por que tanta preocupação em relação à chikungunya especificamente? A preocupação é que é uma doença que é transmitida, é uma doença viral, tá? Uma virose que é transmitida pela picada do mosquito, um mosquito muito amigo nosso que não sai da nossa cola, que é o Aedes aegypti, né? Então é o mesmo mosquito que vai transmitir a febre amarela, a dengue, a zika, é o mesmo que vai transmitir também a chikungunya. Então nós temos água parada, temos o mosquito e temos as pessoas. Então é um ambiente perfeito para que essa doença se dissemine de maneira significativa no nosso estado e principalmente na nossa região, na nossa cidade. Muita gente ainda confunde a chikungunya com a dengue. Na prática, qual a principal diferença entre essas duas, no caso que são as mais, no caso, urgentes aqui na nossa cidade e região? Sim, é muito comum a confusão da dengue com a chikungunya, e com razão, porque são sintomas muito parecidos. Ambas são arboviroses, são viroses transmitidas pelo mosquito. Então, o quadro inicial é muito parecido. Nós temos dores no corpo, febre alta, dor de cabeça, mialgia, dores nos músculos. São sintomas muito parecidos com a dengue, por vezes até se confundem mesmo. Mas tem algo que chama a atenção no caso da chikungunya, que é a dor nas articulações. Parece um quadro de dengue, mas a dengue dá dor nas juntas também, né? Porém, a chikungunya, a dor é bem expressiva. É comum ter aquele quadro de dengue com febre, com dores pelo corpo, mas as articulações, principalmente os punhos, as articulações das mãos, as juntas, né, no punho, as mãos, o tornozelo, joelhos, ombro, são articulações que simetricamente, ou seja, geralmente é um punho, o direito e o esquerdo, o tornozelo direito e o esquerdo, eles ficam muito dolorosos, sabe? Então, essas articulações elas ficam inchadas e ficam muito dolorosas, a ponto da pessoa
acordar de manhã com muita dor e às vezes não conseguir nem se levantar direito. Então, uma das características que diferencia a dengue da chikungunya é que a chikungunya vai ter muito mais dor articular do que a dengue. O pessoal confunde muito com as dores corporais, né, no caso, né? Eu particularmente já tive dengue 3 vezes. A dengue parece que entende que o meu sangue é doce. Então, eu sempre, geralmente, no último momento que eu tive dengue, na terceira vez no caso, tive sim dor no corpo. Não foi nas articulações, foi mais aquela dor corporal, aquele cansaço, aquela fadiga, não queria nem levantar da cama, né? No caso, as pessoas podem confundir dessa forma. Até os mais idosos também, por decorrência da idade, obviamente, também podem sofrer essa confusão no momento que foram infectados aí pela chikungunya. Exato. O mosquito é o mesmo, os sintomas iniciais são muito parecidos, é necessário fazer exame para diferenciar, mas tem uma característica importante, que é assim, a dengue, a gente tem medo com relação a sangramento, a queda das plaquetas, a mortalidade, que é um pouco maior. O problema com relação à chikungunya é a incapacidade que vai gerar nas pessoas, visto que boa parte daqueles que têm chikungunya vão ter dores articulares por longo período. E por que isso acontece? Porque tanto tempo, não como a dengue, que acabou os sintomas, foi embora. A chikungunya, por que ela permanece ali no cidadão? Porque é assim, olha, o vírus do chikungunya, ele tende a migrar, né? Ele tem um tropismo que a gente fala, ele migra para a região das articulações. Então é comum que as pessoas passem a desenvolver dores articulares, às vezes que se confundem com artrites graves, com fibromialgia, ao longo do tempo. A gente tem 3 fases na chikungunya. A fase aguda, que em geral leva uns 14 dias de sintomas mais expressivos. A maior parte das pessoas vão ultrapassar esses 14 dias, chegando até a 90 dias com dores articulares, e uma parte significativa vai ultrapassar esses 90 dias, chegando às vezes a meses ou a anos com dores articulares, e diversas outras expressões clínicas, né? A idade interfere nisso ou não? Qualquer idade, seja criança, adulto, idoso, pode ser acometido disso e pode passar por meses ou mesmo anos nessa condição. Algumas características, tem alguns estudos interessantes da Polinésia Francesa, que é um surto muito grande, que foi muito bem estudado, né, desses quadros mais crônicos. O que se observou é que as pessoas, principalmente mulheres e homens, com mais de 60 anos, os mais idosos e as pessoas que já têm problemas crônicos, pacientes com diabetes, pessoas que já têm problemas articulares, eles tendem a desenvolver esses quadros crônicos com mais facilidade. Então é muito mais comum que esses quadros de cronificação da doença se tornem mais evidentes nesse grupo de pessoas. Mas isso é uma coisa em geral, não é que só os idosos vão desenvolver. Nós temos pessoas que são atletas, que de repente têm chikungunya e começa a ter que se afastar das suas habilidades, das suas atividades, não é? Por conta da incapacidade temporária que fica, né, deixa a pessoa limitada e acaba, né, é uma doença da infectologia, mas que depois de 90 dias ela se torna uma doença do reumatologista. Então já muda o especialista ali de certo Até modo, né? muda o especialista, porque depois de um certo tempo, ela se tornando crônica, é necessário tratar essas artrites, né? Ô, doutor, fala pra gente, tem gente, no caso, que fala que a chikungunya derruba mais, não que mata mais, mas que derruba mais que a própria dengue. Isso é verdade? Do ponto médico, do seu ponto de vista, como que o senhor vê essa informação, essa fala? É verdade, a chikungunya ela derruba mais, vamos dizer. Tanto que o termo, né, chikungunya é aquele que anda encurvado. As pessoas têm muitas dores articulares, têm inchaço nas juntas, acorda de manhã com muita dor no corpo e incapacita. É uma doença incapacitante e que pode levar a sintomas e tirar a pessoa do ambiente de trabalho, às vezes por meses e, que nem eu te falei, às vezes também por anos. E com uma característica interessante e importante, que é com relação à mortalidade, que a princípio a gente entendia que a mortalidade não era tão significativa, porém, atualmente nós já entendemos um pouco diferente. Tem muitos casos de morte por conta do chikungunya. Desde o início de 2014 para cá, são quase 1.000 mortes no Brasil, né? Então é significativo, sim. É quando a doença se torna expressiva, quando esse vírus, que a princípio estaria nas nossas articulações, ele migra para outros órgãos.
Entendi. Doutor, eu vou fazer o seguinte, ó, pra gente discorrer um pouco mais sobre o assunto, a gente vai fazer um rápido intervalo e aí o senhor volta falando um pouco mais de informação sobre chikungunya e outros temas que também tá aqui na volta, combinado? Combinado. Pessoal, olha, 7 horas e 28 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, estamos recebendo aqui o médico infectologista e intensivista, Dr. Fábio Bombarda, que está falando aí sobre chikungunya, as diferenças em relação à dengue, riscos e prevenção, e vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais informação, notícia e também entrevista para vocês, hein? Fique por aí. Jornal da Manhã, Araçatuba. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba. Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Corra pra NetPlay agora, vê se não fique de fora da internet que não te deixa na mão. NetPlay. Aqui o couro come, a internet nunca some. Se quer velocidade, NetPlay é o nome. Meu, tu não sabe o que aconteceu. NetPlay. Os caras da NetPlay lançaram novidade. MobPlay, o chip 5G com ligações ilimitadas. Da internet que você já confia, agora no celular que você carrega no bolso todo dia. NetPlay. Porque papo bom não tem hora pra acabar. Ligue ou mande um WhatsApp. 3621-5152. NetPlay. A queridinha da cidade. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios. Possui estacionamento próprio e área Kids. Além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame. Seu novo laboratório de análises clínicas. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 620495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Depois de anos de espera, a Quermesse do Unisalesiano está de volta. Dias 22 e 23 de maio, o campus do Unisalesiano em Araçatuba é palco de uma das festas mais tradicionais da região. Barracas típicas, área Kids, a tradicional procissão de Nossa Senhora Auxiliadora e o maior grupo de quadrilha universitária do Brasil. E ainda, shows imperdíveis, participação confirmada do Open Farra, Quermesse Unisalesiano e Festa da Padroeira, 22 e 23 de maio. Não perca! Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba.
7 horas e 33 minutos, estamos de volta, você está na Jovem Pan, Araçatuba 104.3 no seu rádio. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou o Jonathan Alves. Reforço que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e neste momento também ao vivo pelo canal no YouTube Suelen Giron. E vamos dar aqui alguns abraços pro pessoal que está na audiência com a gente. Marcos Wada, abraço a você, presidente da IAN, sempre na audiência com a gente. Excelente manhã, Marcos, também aqui com a gente. Rodrigo Treco, que mandou mensagem também logo cedo. Bom dia, Rodrigo. Também Rebeca Daniele, mandando bom dia, Araçatuba, bom dia, Jonathan, bom dia, Rebeca. Essa, porque não sabe, é minha irmã, viu? Sempre também tá na audiência com a gente. Era pra estar na escola, viu, doutor? Era pra estar na escola, mas tá bom. Manda bom dia, depois eu ligo pra sua mãe. Bom dia também aqui com a gente, Suelen Giron, sempre na audiência. Bom dia, Su. Abraço também a Leonardo Bedinarchuk, sempre mandando mensagem pra gente, todos os dias na audiência. Também com a gente, Vitor Stable também aqui Cristina Borges, Marciel de Jesus, também Zico, sempre mandando mensagem. Dona Coraci, bom dia. Dona Coraci, excelente manhã pra você. Kelly Donegá também mandando mensagem. Pessoal lá de Birigui também, ó, Thalita Ferreira, também Dimas Ferreira, abraço Dimas, boa recuperação para você, meu amigo, excelente manhã para ti, também a Betânia e o Adriano, e também não podia faltar aqui sempre na audiência, Ana Paula Saab, juntamente com a sua neta também, Ana Paula, bom dia para vocês, excelente manhã, e para você que está acompanhando a gente pelo seu carro, não mexa no celular enquanto dirige, viu? Jornal da Manhã Araçatuba também é utilidade pública, não mexa no celular, tá ouvindo pelo rádio, se quiser mandar uma mensagem para o veículo, estaciona, entra lá no YouTube Suelen Giron e aí sim, manda sua mensagem, não mexa enquanto estiver dirigindo, hein? 7 horas e 36 minutos. Previsão do tempo. Segundo o Climatempo, a temperatura agora é de 21 graus. A semana começa com tempo firme em Araçatuba nesta segunda-feira. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado e não a previsão de chuva. Apesar de nessa manhã ter chovido um pouquinho aí nessa madrugada, né? Quem acordou aí um pouco mais cedo percebeu que estava molhado as ruas, então deu um chuvisquinho aí logo pela madrugada, mas a princípio Climatempo não está marcando mais nada durante o dia. As temperaturas vão variar entre 21 e 33 graus. Já para amanhã, terça-feira, o tempo segue com sol e muitas nuvens ao longo do dia. À noite, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas. As temperaturas vão ficar entre 20 e 32 graus. Já na quarta-feira, o tempo volta a ficar estável com sol entre muitas nuvens durante todo o dia e também à noite. Não há previsão de chuva. As temperaturas vão variar entre 21 e 34 graus na quarta e a lua segue na fase crescente. É isso, 7 horas e 37 minutos. Jornal da Manhã Araçatuba. O Laboratório Exame está há 27 anos cuidando de você com tecnologia de ponta e atendimento humanizado. São mais de 22 convênios atendidos, estacionamento próprio e área Kids. E se precisar, a coleta pode ser feita na sua casa, tudo para oferecer praticidade e conforto. Converse com o seu médico e agende o seu check-up. O Laboratório Exame fica na rua Floriano Peixoto, 817, ou acesse examearacatuba.com.br, examearacatuba.com.br. Laboratório Exame, o seu novo laboratório de análises clínicas. E atenção, Araçatuba, parte da sua água depende de um só lugar, o córrego Machadinho, e ele precisa de ajuda. Por isso, nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estão restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa, e a sua atitude faz toda a diferença, hein? Então junte-se a nós a essa corrente do bem.
beba Aquatuba e salve o Machadinho. Depois de anos de espera, a Quermesse Unisalesiano está de volta. Nos dias 22 e 23 de maio, o campus do Unisalesiano, em Araçatuba, vai ser palco de uma das festas mais tradicionais da região. Uma tradição que começou em 2008 e que este ano retorna com tudo que você ama. Barracas típicas, área kids, a tradicional procissão a Nossa Senhora Auxiliadora e o maior grupo de quadrilha universitária do Brasil, sem falar nos shows imperdíveis com participação confirmada do Open Farra. É a Quermesse Unisalesiano e Festa da Padroeira. Anota na agenda, 22 e 23 de maio, 7 horas e 39 minutos. E hoje nós recebemos aqui o médico infectologista intensivista, Dr. Fábio Bombarda, ele que veio aqui para esclarecer dúvidas sobre a chikungunya, que é uma doença que tem preocupado muita gente aqui em Araçatuba, pessoal. Só neste ano já foram registrados 335 casos e 2 mortes no município. A prefeitura tem feito ações de combate ao mosquito, como a nebulização e visita de agentes nas casas, mas a prevenção também depende de cada um e o que cada um faz dentro da própria residência. O doutor falou com a gente no primeiro bloco e agora está voltando aqui. Doutor, mais uma vez, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria de entender também quem corre mais risco de ter complicações da chikungunya. Exato. A chikungunya é uma doença que traz complicações, principalmente a longo prazo, aquelas dores articulares, artrite, dores pelo corpo, sintomas que podem simular uma artrite grave, limitação funcional de pessoas que, principalmente os mais idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, podem vir a desenvolver. Então, qual o grupo que tende a ter mais complicações? Os idosos. Entre mulheres e homens, as mulheres tendem a ter um número um pouco maior, né? E as pessoas que têm doenças crônicas, doenças articulares, diabetes, são pessoas que vão tender a desenvolver essas formas mais crônicas. O problema maior do chikungunya é justamente comprometimento funcional inclusive não só desses grupos, mas também de pessoas jovens, pessoas que estão no dia a dia trabalhando e que passam a ter dificuldades no seu dia a dia por longos meses, como consequência de uma infecção que veio da picada de um mosquito, não é? Além disso, também o Ministério da Saúde tem recentemente uma nova cartilha demonstrando até uma preocupação com o número de mortes que vem acontecendo, né? Como você mesmo disse, aqui na nossa região a gente também tem casos de morte por conta da doença, e no Brasil não é diferente, principalmente região Nordeste, o número de óbitos é muito grande. E por quê? Porque eventualmente esse vírus ele pode se disseminar e, além de ter complicações nas articulações, pode determinar complicações cardíacas, pulmonares. Existem casos de pneumonia, pneumonite viral, de miocardite, de inflamação do coração. A chikungunya em si, ela pode deixar sequelas permanentes, mesmo com o tratamento, mesmo após os sintomas, ou não? Exato, pode deixar sequelas permanentes. E uma das grandes questões é justamente isso que você falou, apesar do tratamento. Que tratamento, não é? Já que não existe um medicamento para tratar chikungunya. Assim como também não temos um medicamento para tratar dengue, não é? E nós não temos um medicamento para tratar chikungunya. O tratamento é extremamente simples e com medicamentos sintomáticos. E olha, então um erro comum que o pessoal faz geralmente é automedicar nessas condições, então não pode, de fato, de modo nenhum, se medicar se perceber algum sintoma. Não, de maneira alguma, até porque assim, é muito comum que as pessoas com dores nas articulações tendam a tomar medicamentos anti-inflamatórios. Sim. E como não há certeza de que não seja realmente dengue, né, não há indicação de se tomar qualquer medicamento, né? Imagine que se for dengue ou se também for dengue, tomar um anti-inflamatório, um AS ou
outros medicamentos pode facilitar quadros de hemorragia, de gravidade maior. Então o tratamento ele é extremamente simples, com medicamentos básicos para dor, repouso, muita hidratação. Assim como a dengue, é muito importante manter uma hidratação vigorosa no tratamento, né? O tratamento parece que quando a gente fala assim, olha, tem que tomar bastante líquido, parece que é uma coisa meio... Tudo certo, não é o tratamento, é um controle dos sintomas, não, na verdade é o controle dos sintomas. Não tem remédio para isso e não pode inventar de tomar nada de diferente. E olha, tem alguma, no caso, alguma medicação, o senhor disse agora que não tem, mas alguma prática que as pessoas costumam fazer achando que ajuda, mas que na verdade piora o quadro? Tem algum chá, o pessoal toma algum chá, alguma coisa específica em casa, de forma caseira, e infelizmente acaba piorando ali a situação? Com relação ao chikungunya, ainda não ouvi nada caseiro específico para chikungunya. Para dengue tem algumas coisas que o pessoal faz que não tem fundamento nenhum. Para chikungunya não, mas o que mais nos preocupa é que, como há muita dor no corpo, as pessoas tendem a tomar remédios para dor mais fortes sem o controle médico, né? Então é óbvio que depois de algumas semanas de dor, passado essa fase inicial, essa fase aguda, é comum que o médico vai indicar alguns medicamentos anti-inflamatórios, e principalmente depois de 90 dias, quando o controle reumatológico, geralmente feito com acompanhamento com o reumatologista, outros medicamentos podem sim ser utilizados para controle da dor nas articulações, na limitação, principalmente porque as pessoas acordam pela manhã com muita dor, muita limitação nas articulações e vai melhorando ao longo do dia. Então existem medicamentos e tratamentos que são específicos, mas têm que ser feitos com acompanhamento médico. Nunca nessa fase inicial. Fase inicial é muito confusa, até para o próprio médico. Será dengue? Será chikungunya? Né? Então, isso gera dúvidas. E pensando a médio e longo prazo, já existe alguma vacina que está sendo estudada, trabalhada para esse controle dos sintomas da chikungunya ou não? Temos uma vacina para chikungunya que foi desenvolvida por um laboratório austríaco e francês, austríaco e francês, em parceria com o Instituto Butantan. Então, existe uma vacina que foi aprovada, inclusive, pela Anvisa. Todos os trabalhos mostram. É uma vacina de vírus atenuado, né? Não pode ser usado em gestantes, não pode ser, tem algumas limitações, mas é uma vacina clássica e segura, que começou a ser, os primeiros lotes começaram a ser distribuídos, né, pelo Ministério da Saúde, principalmente nas cidades onde ocorreram alguns casos em maior quantidade. Por exemplo, em Mirassol, né, tem no estado de São Paulo, é a única cidade por enquanto que eles estão fazendo um teste populacional na utilização da vacina, que é muito satisfatória. E nesse estágio, quem que deveria tomar primeiro, no caso do Mirassol, mesmo nos outros municípios que tem maior incidência de casos? Quem tem que tomar primeiro essa vacina? Essa vacina ela só pode ser tomada em quem tem mais de 18 e até 59 anos. Não pode ser aplicada em gestantes, em pessoas com imunidade comprometida. E é uma vacina que não pode ser comprada ainda, ela é uma distribuição restrita apenas em locais onde a doença tem uma proliferação significativa. Primeiro, porque a produção ainda não tem em larga escala, e segundo, porque ainda existe a necessidade de fazer alguns controles populacionais. Doutor, já falando agora sobre o cuidado aí com as nossas residências, a Prefeitura tem feito nebulização em dos bairros, no caso, né? Em cada lar, em cada casa que as pessoas permitem. Qual é o papel dessa ação e quais são os limites da nebulização? Olha, o maior problema da relação não só a chikungunya, mas a dengue, a zika, é o mosquito. E o mosquito é responsabilidade nossa, é responsabilidade do cidadão, né? A gente tem que cuidar da nossa casa. Nebulização ela é importante, o papel que a prefeitura cumpre nos cuidados, que sempre tradicionalmente fez, né? É muito importante, mas a maior parte dos mosquitos, dos criadouros, estão em locais que estão dentro das residências, né? É comum, por mais que se fale, por mais que exista uma divulgação extensiva sobre isso, que as pessoas ainda mantenham criadouros ativos. E olha, e não é só, às vezes, vasinhos e coisas em casa. Às vezes é uma calha
que está parcialmente obstruída e que acumula água, é uma caixa d'água que está meio aberta porque as pessoas não têm tanto hábito de fazer anualmente uma limpeza da caixa d'água, são pontos às vezes na sua residência que pode estar acumulando água e está deixando ali criar mosquito. O grande problema realmente da chikungunya, da dengue, disso tudo é mosquito. Se não tiver mosquito, resolve o problema. Já a solução, né? Já ajuda muito, né? Exato. Doutor, qual o erro mais comum, no caso, das pessoas quando o assunto é prevenção? E se tem algum detalhe simples que faz diferença ali no cuidado das residências? A prevenção é com seria, na verdade, uma questão mais de higiene, né? É a gente conseguir erradicar o ideal. Que seria o ideal? Erradicar o mosquito. Não tem como erradicar, mas se a gente tirasse o mosquito do nosso dia a dia de maneira expressiva, né? Como realmente fazendo um controle em todos os domicílios, que as pessoas realmente tivessem a consciência de fazer o controle ambiental ali na sua casa, no seu limite onde você mora, com certeza isso seria a forma mais importante e que iria mudar radicalmente a disseminação da doença. Porque enquanto houver mosquito, não tem muita coisa para a gente fazer. Talvez usar uma tela na janela, talvez evitar, né, usar camisa de manga comprida, usar repelentes. Talvez isso tudo ajude, mas o problema maior é o mosquito, né? Depois que houve a picada do mosquito contaminado e a pessoa passa a desenvolver os sintomas, não tem muitas coisas diferentes a serem feitas, exceto evitar a automedicação, rever os quadros, não tentar identificar se é chikungunya, se é dengue. Tem que procurar um serviço de saúde, ainda que seja para ser feito assim, uma avaliação básica inicial. É importante não se automedicar. Doutor, só agora mudando um pouco, saindo um pouco de chikungunya agora, lembrando que o senhor é infectologista, estamos entrando em um período muito importante para doenças respiratórias. Por que a vacina da gripe é tão importante nessa época do ano? A vacina da gripe é fundamental, né? Então nós temos ainda um período que é muito coerente e muito importante que as pessoas, né, principalmente as pessoas de risco, né, os idosos, as gestantes, né, passem a procurar a unidade de saúde para realizar a vacinação da gripe. Tá? Da vacina da gripe. Isso é muito importante. A gente está num período, né? Estamos falando de chikungunya, mas mudando de assunto, isso é uma coisa importante e é comum, né, que logo daqui a poucas semanas a gente vai começar a ver o clima ficar mais fresco, e aí as doenças respiratórias tendem a proliferar e os quadros de gripe, principalmente os mais graves, podem acontecer, levando às vezes até a morte, né? Doenças mais graves. O que nós queremos com a vacinação é justamente evitar as mortes e as doenças graves causadas pela gripe. Muita gente ainda acha que é uma doença simples, né? Tranquila, branda aí de certo modo. Quando ela pode se tornar perigosa para o cidadão? Ela se torna perigosa, primeiro, não tem como prever muito, tá? Tem pessoas que que têm gripe e ficam com quadros graves, mas os idosos, as pessoas mais frágeis, aquelas que têm doenças crônicas, elas tendem às vezes a ter quadros mais graves, e esses quadros graves podem levar a pessoa, principalmente idoso, né, à hospitalização, à necessidade de suportes mais complexos, e a mortalidade aumenta. Então o que nós queremos com a vacinação da gripe é reduzir as internações e reduz, sabe? Quando a vacinação ela é efetiva, há uma redução expressiva das internações e principalmente das mortes, né? Que são os quadros muito graves. Lembrando que a vacinação é para vírus influenza e que existem mais de 200 vírus respiratórios. Então, o fato de... tem, e o fato de ter às vezes um resfriado, uma gripe mais branda, isso é habitual, não é? A vacina ela não vai te dar cobertura, não é que o fato de tomar a vacina não vai ter qualquer doença respiratória, mas vai impedir que as formas mais graves aconteçam. Então o idoso ele tem que ser vacinado. Isso vai evitar de maneira significativa o risco de ter que interná-lo, né? E ali, depois de uma internação, começam as complicações. E existe algum grupo, além dos idosos, que não deve deixar de tomar a vacina? É importante, lembrando, ressaltar que tem que tomar vacina. Esse grupo precisa tomar vacina com urgência. Sim.
Olha, principalmente os idosos, sabe? São os que mais acabam sofrendo, né? Com os quadros, ele é fundamental. Mas o governo federal vem ampliando, né, a cobertura a diversos grupos, desde profissionais de saúde, policiais, enfim, né, crianças. Então, cada vez mais a gente vem abrindo o leque, né, da possibilidade de vacinação para mais e mais grupos. Então, é fundamental que as pessoas não deixem de se vacinar, né? Isso é muito importante, isso é bem lembrado, e você que está em casa e ainda não tomou a vacina esse ano, procure o serviço de saúde para tomar a vacina. A vacina que é fornecida pelo SUS é a trivalente, é ótima, né? E está muito bem indicada esse ano, todo ano. O que é a trivalente? É que são 3 tipos mais frequentes que circulam de vírus. Todo ano existe uma atualização, existe uma análise para se verificar quais os vírus mais importantes vão circular. E aí deles, né, dessa análise é que vai surgir a vacina, por isso que todo ano tem que tomar. Muito bom. Doutor, e tem um mito que o pessoal sempre fala, sempre discorre aí pelas redes sociais, ou mesmo pelos corredores, né? Que a vacina da gripe pode causar gripe. Isso é verdade? Explica pra gente. Não, é impossível, porque a vacina da gripe ela é feita com fragmentos de proteínas do vírus da gripe. Então não tem como fragmentos do vírus trazer doença, porque não é um vírus atenuado, é um vírus fragmentado, ele é picotado. Né? Então, aquelas proteínas, nós passamos a produzir anticorpos contra essas proteínas. Sim. Agora, o que acontece? A vacina, depois que você toma, leva umas 2 semanas, ou às vezes até mais, para gerar uma imunidade àqueles vírus. Se nesse meio tempo você já tiver em incubação ali, um vírus já tiver contaminado, provavelmente não deu tempo de conter a vacina, não deu tempo de conter a infecção. Então pode ser que nesse período dessas primeiras 2 semanas você venha a desenvolver a doença, você ainda não tem imunidade. Outra coisa que acontece é resfriados e outras doenças virais. E também a reação vacinal. Quando a gente aplica a vacina, pode dar um pouco de dor no corpo. Por quê? Porque é um corpo estranho que a gente coloca ali. Às vezes dá uma febrícula, pode dar algum sintoma no sentido assim de mal-estar, uma febre baixa, uma dorzinha no local da aplicação. Mas isso é reação vacinal, também não é tão frequente, mas é uma reação vacinal que pode acontecer e não é a gripe, tá? Então é mito isso, não é verdade que o vírus, que a vacina vai causar gripe. Doutor, e para quem agora já indo para o final da entrevista, para quem está com sintomas gripais iniciais ou mesmo com algum sintoma gripal, qual a recomendação para ele nesse momento? A recomendação é procurar um serviço de saúde. A gente tem que evitar ao máximo se automedicar. É muito frequente, principalmente a pessoa pega agora, põe no Google lá e tenta achar, ver o que faz. Isso não é interessante, principalmente para quando a gente está falando de pessoas mais idosas, porque existem diversas doenças que precisam ser diagnosticadas. Às vezes pode não ser um quadro viral, pode ser um quadro bacteriano que precisa de antibióticos, pode ser uma outra doença. Então é importante a avaliação médica nesses casos, até por quê? Porque existem remédios que podem ser usados para gripe e que são muito específicos, mas é necessário que se faça um diagnóstico correto, não se automedique. Doutor, e por fim, se o senhor pudesse deixar um alerta direto para quem está acompanhando, quem está ouvindo e acompanhando agora o Jornal da Manhã Araçatuba, qual seria? Olha, eu acho que o mais importante, principalmente com relação a chikungunya, é o controle em casa da higiene, né? Nós temos que lutar para eliminar o mosquito do nosso meio, né? E a vacinação também é fundamental. Não deixem de se vacinar, ainda dá tempo, né? O período do frio ainda não chegou e é necessário que a vacina seja feita agora para dar tempo para quando chegar aquele período dos dias mais frescos, a pessoa já vai estar imunizada, né? Lembrando, vai imunizar contra tudo, mas é prevenir que a doença não se torne tão grave. Muito bom. Doutor, muito obrigado uma vez pela sua presença aqui. Volte mais vezes Obrigado. Aí pra gente, viu? Pessoal, esse foi o doutor Fábio Bombarda, no caso, que falou com a gente aqui acerca da chikungunya, também sobre a gripe, vários assuntos aqui interessantes. Se você quer rever a entrevista, acompanhe aí pelo canal no YouTube Suelen Giron. Entra lá, reveja a entrevista, veja as informações, também, no caso, as orientações do doutor, que foram relevantíssimas pra gente, e também falando até um pouco sobre a história da chikungunya, achei interessantíssimo também, viu, doutor? Muito bom essa história. Pessoal, lembrando aqui, fui com o alerta, chikungunya não é uma doença simples, lembrando
exagerado pode trazer complicações e exige atenção. E mais do que isso, a prevenção continua sendo fundamental, tanto no combate ao mosquito, quanto na proteção com vacinas. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue reduzir esses números aqui na nossa cidade, hein? Obrigado pela sua participação, pelo estar com a gente aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. Amanhã voltamos a partir das 7 horas com muita informação, muita notícia e também entrevista para vocês, hein? 7 horas e 58 minutos. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba. Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto